Então nós temos um paralelo aqui entre o capítulo 13 e o capítulo 13. Um líder mundial poderoso, Nabucodonosor. No capítulo 3 de Apocalipse, um líder mundial poderoso, o anticristo. No capítulo 3 nós temos a adoração forçada a uma imagem de ouro. No capítulo 3 também uma adoração forçada à imagem da besta. No capítulo 3 nós temos um decreto universal que todos deveriam se prostrar ao som dos instrumentos. Nós temos um decreto universal também que ninguém vai poder comprar, vender, comercializar se não tiver o sinal da besta. Apocalipse 13, versículo 15 diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, um decreto de morte. Então, nós temos aqui, continuando o paralelo, uma imagem falsa e um poder real. Na profecia do Apocalipse 13, nós temos uma imagem falsa e um poder real também. Certo? Problemas no tempo do fim. Nós temos um poderoso líder mundial, a besta, e um decreto universal de morte. E um boicote econômico. Ninguém vai poder comprar, vender, se não obedecer ao mandato da besta. Nós temos uma adoração forçada à imagem da besta, e uma imagem falsa, o sinal, uma marca. E também temos o decreto de morte. E temos um grupo que vai ser leal a Deus. Da mesma forma que aqueles 3 jovens foram leais a Deus, na corte de Nabucodonosor, nós vamos ter um pequeno grupo, uma chamada igreja remanescente, a semente da mulher, que vai resistir a esta pressão para a adoração falsa. Ellen White diz que se Satanás pudesse erradicá-los da terra, completo seria o seu triunfo. Então existe um pequeno grupo que resiste a esta pressão. Voltando à profecia do capítulo 3 de Daniel, nós temos o seguinte: quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Agora, pois... Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda espécie de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Quem é o poderoso, todo-poderoso que vai fazer isso? Ele está desafiando exatamente a revelação que recebeu de Deus no capítulo 2. Ele está questionando exatamente o poder deste Deus de concretizar seus planos, de controlar o mundo e de levar finalmente a imposição do seu reino sobre o reino dos homens. O que foi que respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Gente, a palavra desses 3 jovens são uma palavra de fé. Eles disseram, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, Ele tem poder para isso. O nosso Deus pode todas as coisas. Nada para o nosso Deus é impossível. Mas se Ele não quiser e nós tivermos que morrer, qual foi a postura deles? Fica sabendo, ó rei, que ainda assim nós não vamos adorar a sua imagem. E a sua, nós não vamos seguir a tua ordem. Então, independente de estar envolvido na nossa vida ou não, nossa vida não é importante. O que importa é a obediência à vontade de Deus. E isso acabou chocando Nabucodonosor. O texto bíblico diz que Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. O rei ficou extremamente indignado com a coragem daqueles jovens, a petulância deles em confrontá-los. E disse assim, olha, nós vamos aquecer essa fornalha 7 vezes mais. Nós sabemos que chega uma temperatura que até os metais derretem, né? Então aquela fornalha realmente não havia nada que pudesse sobreviver àquela fornalha. E o texto bíblico diz que ele ordenou aos homens mais poderosos que estavam em seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não somos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei. Então quando ele olhou,
Diz o texto bíblico que os soldados que levaram os jovens para a fornalha morreram queimados. Não resistiram ao calor. Mas quando ele olhou, ele conseguiu perceber o movimento dentro da fornalha. Estava tão quente, ele percebeu que tinham 4 pessoas lá dentro. E ele perguntou, vem cá, nós não vimos, nós colocamos 3, como é que você está vendo 4 pessoas? E o texto bíblico diz, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Na verdade, a expressão Filho de Deus é um hebraísmo e aponta o fato de que aquele ser era Deus. Se ele era Filho de Deus, ele era Deus. Então ele percebeu que aquele quarto elemento ele era diferente dos outros. Ele era Deus entre nós, ou com os jovens. Quando você, pelas chamas da sua vida, passar, quando você for provado, quando você passar por dificuldades, quando você se desesperar, você tem que se lembrar de uma coisa, que ele também vai estar lá. Às vezes, o homem, ele se desespera porque Deus faz silêncio, mas nem sempre o silêncio de Deus é a ausência de Deus. Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele nos acompanha em todas as nossas dificuldades. Nós lemos a promessa que encontramos no profeta Isaías, de que se nós passarmos pelas águas turbulentas, elas não nos submergirão. E se formos levados ao fogo, ele não nos queimará. Porque ele estará sempre ao nosso lado. Então, não existe momento em que Deus nos abandone. Não existe momento em que nós estamos sozinhos. As pessoas podem nos abandonar. O mundo pode nos dar as costas. Nossa família pode nos esquecer. Mas Deus não esquece de nós. A grande lição que nós temos que aprender nesse capítulo é que Deus se importa conosco. E nós temos que ter uma fé madura ao ponto de, mesmo que tenhamos que passar pelo fogo, nós não traiamos a Deus, não o neguemos. Irmãos, nós precisamos ter uma fé que vai além das circunstâncias. Nós temos que ter uma fé que vai além das dificuldades. Nós temos que ter uma fé que não depende da prosperidade, não depende da bonança. Nossa fé, independente das circunstâncias, nossa confiança em Deus não deve ser abalada. Se está tudo bem, louvado seja Deus. Se está tudo ruim, louvado seja Deus. Se está prosperando, louvado seja Deus. Se está tudo errado, tudo dando para trás, louvado seja Deus. Se tem fartura, louvado seja Deus. E se tem falta, se está com carestia, louvado seja Deus. É isso que é uma fé madura. A fé infantil é aquela fé de quem reclama de tudo. Eu já contei isso para os irmãos esses dias que eu preguei aqui, eu até comentei, né? Isso me faz lembrar do meu filho pequenininho lá de 2 anos, o Bruce. Quando eu faço as vontades dele, ele, papai querido, papai aqui, papai lá, e é beijo aqui, é braço lá, é um chiclete. Experimenta dizer não para ele. Fala para ele, não vou te dar. Ou tira a mão daí, ou tira da boca, não é agora, eu não vou, você vai ter que esperar. Fala isso para ele, para você ver uma coisa. Cadê o papai querido, o amorzinho da sua vida, o lindão do papai? Ele fica empurrado e demora, viu, para perdoar. Demora muito. Aí tem que ficar em volta dele, conversando com ele, até que ele cede. Mas ele fica bravo comigo. Por quê? Porque eu disse não. E tem muito crente que é assim. Deus diz não para ele, ele fica emburrado. Deus não me ama. Deus não me gosta de mim. Deus só gosta dos outros. Deus esqueceu de mim. Porque as coisas não estão dando certo. E acha que quando dá tudo certo, é a prova de que Deus está me abençoando. E às vezes o cara está em pecado e está prosperando. Não existe relação entre a moralidade de uma pessoa e as dificuldades que ela enfrenta. Na lógica humana, quem fez coisas erradas merece o castigo. Quem fez coisas boas merece a bênção. Mas na lógica divina não é assim, porque nós vivemos num mundo mau. Estamos expostos à maldade. Então você pode estar todo correto e estar passando dificuldade. E você pode estar todo errado e pode estar prosperando. Porque o nosso mundo é assim. Esses jovens sabiam disso, por isso eles disseram, olha, você sabe que o nosso Deus tem poder de nos livrar do fogo, como livrou. Mas e se não livrar, e se a gente morrer lá dentro? Eu vou continuar fiel a Ele. Em 1914, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, houve um pequeno grupo de irmãos
que professavam fé adventista, que preferiram morrer a negar a sua fé. Eles foram perseguidos, foram denunciados, muitos deles passaram os 4 anos da guerra presos, uns sobreviveram, outros morreram, mas eles preferiram dar a sua vida a negar a sua fé. No futuro nós vamos passar por uma prova muito semelhante. Todos nós vamos passar por essa dificuldade. E nós vamos ser colocados diante da escolha. Ou você serve a Deus conforme a ditame da tua consciência, ou você adora a imagem da besta. Se você estiver passando pelo fogo das dificuldades, por situações muito críticas e se sentindo derrotado, lembre-se de que o fogo queimará apenas as cordas que o algemam à terra. Lembre-se de olhar através da fumaça das chamas das lágrimas e ver o Filho de Deus enlaçando-o com seus divinos braços, sussurrando palavras de coragem ao seu ouvido. Falando ao Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiavam nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem nenhum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que quiser disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há Deus que possa livrar como este. Que o Senhor possa abençoar você, que está passando por dificuldades ou passando por uma crise, a lembrar que não há Deus como o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nessas lutas, nessas dificuldades. Amém. Agradecemos a Deus que nos transmitiu essas tão belas palavras de incentivos, do quais passaremos futuramente, transmitida através do nosso irmão Alexandre. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E neste momento, vamos fazer a coleta da nossa oferta desta noite. Convido os irmãos a abrir o inário no hino de número 17. Essa é uma oferta voluntária, nossos visitantes estejam à vontade. Convido a todos a ficarem de pé para agradecermos a Deus pela oferta. Senhor Jesus, te entregamos essa oferta em tuas mãos, que possa derramar suas ricas bênçãos a cada um que contribuiu e também aqueles que não puderam contribuir, porque o Senhor conhece as necessidades de cada um. Amém.
Para finalizar nosso culto, convido a todos para abrir vossos hinários no hino de número 316. Amém. Convido a todos a dobrar vossos joelhos, enquanto aqui da frente teremos a oração final. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo mês que passamos aqui estudando as profecias de Apocalipse e Daniel, e queremos te pedir, Senhor, que essas profecias realmente produzam impacto em nossas vidas, nos despertem da nossa sonolência, nos leve a te servir e a enfrentar os desafios que vêm pelo futuro com coragem. Nos dê a força e a coragem daqueles jovens, que possamos ter a mesma experiência que eles, e a mesma coragem, a mesma fé que eles manifestaram. Eu te peço a tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, então, concluímos mais esse culto. Que a bênção e a paz de Deus esteja conosco e que Ele nos acompanhe ao retorno para nossos lares. Quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, nossos irmãos, nossos amigos, nossos visitantes. Também quero agradecer a todos que estiveram nos acompanhando online pelo site crescermais.org. Tivemos mais ou menos 14 pontos de acesso. Tivemos irmãos de Cesária Lang, em São Paulo, Campo Mourão, no Paraná, em Chapecó, mais ou menos 14 pessoas, em Rolim de Moura, em São Bernardo do Campo, 4 pessoas. Tivemos irmãos no Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, Brasília, em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e também na Suíça, em Genebra. Agradecemos a todos que nos acompanharam online e que estão todos convidados para o próximo domingo, às 19 horas, continuarmos essa nossa série de estudos, onde daremos continuidade no capítulo 4 de Daniel. E convido a todos os irmãos aqui presentes, nossos amigos visitantes, para o culto de quarta-feira, nosso culto de oração, com início às 19h30. Uma boa noite a todos.